Quando a gente veio para Porto Alegre, criou, então, veio a Porto Alegre, quer dizer, focado em Porto Alegre, porque todos nós moramos em Porto Alegre, né? E vou para o Morro da Cruz, tá? Para fazer essa interferência que eu chamo, e criamos, então, um projeto no Morro da Cruz. Ele começou sendo deslizamento de terra, focado em deslizamento de terra. Um projeto de 1 ano focado em deslizamento de terra, porque a gente acreditava e via que pessoas, né, com as mudanças climáticas e a crise climática, os desastres seriam maiores e que teria problema e tal. Começamos com deslizamento de terra, para vocês verem a complexidade. Hoje a gente trabalha com mulheres que costuram empreendedorismo, quer dizer, é mudança climática. E quando nós chegamos na comunidade, evidentemente que ninguém entendeu o que nós estávamos fazendo lá. A gente não entendia por que uma casa que estava desabando ninguém saía de dentro. É óbvio que a pessoa tem que se salvar. E por que a pessoa não se salvava, se era tão óbvio? Mas não era óbvio, porque era a única coisa que eles tinham. E isso eu vim entender 25 anos depois. Entender eu entendi no começo, mas eu senti só agora com o desmonte de Porto Alegre e do estado do Rio Grande do Sul, porque eu não queria sair da minha casa. Foi uma lição para transformar como tu vais trabalhar com essas comunidades que têm esse tipo de vulnerabilidade, que são desabamentos, deslizamentos, enchentes, né? Alagamentos. Então, o tempo, ele é o nosso aliado para entender, sem pressionar, como é que nós vamos mudar essa gente. Então, o que a gente fez? Ficamos trabalhando. Eu tive um apoio muito grande do Waldo Menegar, que foi quem me ajudou a escolher a comunidade do Morro da Cruz, né? E fomos para lá, começamos um trabalho, e passado um tempo, que eu não vou aqui me alongar, nós construímos um espaço dentro da comunidade. É o espaço do projeto, porque nós chegamos à conclusão de que não dava para caminhar por uma comunidade como se fosse assim, visitantes. Nós tínhamos que fazer parte da comunidade. Tem ONGs que trabalham, fazem trabalhos, mas elas não sentam a pedra fundamental do seu plano dentro do lugar onde vão trabalhar. Não funciona, porque só o tempo, só a credibilidade, só a moradia, quer dizer, nós tínhamos que morar ali, nós tínhamos que construir uma sala que fosse, para sentir a dificuldade já lá do que é construir com pouco dinheiro, em local vulnerável, uma sala, uma casinha que não caísse, mexendo com a vizinhança, que o muro do lado ia cair, então tu já tem que escorar com alguma coisa, tu já começa a aprender a dificuldade que é construir e viver numa comunidade vulnerável. Então, ali a gente instala o nosso local de trabalho, apesar de muitos anos a gente ser confundido com várias coisas, menos com pessoas bem intencionadas que queriam ajudar. Então, por isso que precisa ter resiliência e persistência, porque a gente não é aceito só porque a gente é querido, só porque a gente está bem intencionado. Não, não é verdade. A gente tem que provar que é bem intencionado. E uma das formas de provar que é bem intencionado, para poder ajudar de verdade, num plano sério, é ficar na comunidade. Uhum. E uma das grandes coisas que eu vi e que eu falo, mesmo dentro de universidades, é que as universidades, elas entram dentro das comunidades. Quem mais entra dentro de comunidade não são tanto ONGs como as universidades, mas elas entram e elas saem muito rapidamente. Elas entram para testar algum plano que elas têm. Não é para transformar a comunidade. Isso eu acho um pecado. As Não tem continuidade, universidades né? tinham que Não para dão si. continuidade a projetos, né? Exato. As universidades param, tem um projeto que elas querem testar, daí elas entram dentro da comunidade. E eu não estou inventando assunto. Foi o que eu vi e ouço até hoje. Tanto é que o primeiro discurso, primeira fala que eu fiz dentro da Associação do Morro da Cruz, eu fui cobrada quando é que eu ia virar as costas para eles e ir embora. Porque é isso que eles estavam acostumados. Um projeto entra,
O projeto termina, eles não sabem nem o que eles fizeram, para que eles serviram e para que aquilo vai servir. Aquele projeto vai para dentro de uma gaveta e foi o mestrado de alguém ou o doutorado de outro. E isso é um pecado. E isso dificulta o trabalho de ONGs, de pessoas que queiram fazer, porque eles passam a não acreditar. Perde credibilidade, né? Perde a credibilidade. São bem intencionados, eu não estou dizendo que eles são Sim, mal sim. intencionados, é o trabalho deles. Mas eles poderiam mudar um pouco a forma. Pelo menos chegar, se reunir, dizer para que vieram, dizer que é um processo de estudo científico, nenhum pecado quanto a isso é necessário, e o resultado entregar. Ó, aquele trabalho que a gente usou aqui, uma comunidade da rua tal para fazer isso, o resultado é esse, agora é o mestrado do fulano. Tira uma foto, bota na gaveta, mas eles sabem o que aconteceu. Sim, tem começo, Tá? meio e fim, né? Tem uma conclusão, né? Começo, meio e fim.